Olá! O plenário da Câmara dos Deputados voltou atrás e barrou no último dia 15 a alteração no tempo de mandato de 5 anos para os cargos políticos eletivos. Com a votação, a PEC, proposta de emenda constitucional da reforma política, mantém o mandato de 4 anos para presidente, governadores, prefeitos, deputados e vereadores e de 8 anos para senadores. Mas as regras ainda não estão totalmente definidas. O presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, adiou a votação de um destaque sobre o financiamento empresarial de campanhas políticas e postergou o fim da discussão para a volta do recesso parlamentar em agosto. O Questão de Ordem de hoje discute as reais mudanças na votação da reforma política com o cientista político Pedro Rocha Lemos e os vereadores Ângelo Barreto, do PT, e Marcos Bernardelli, do PSDB. Sejam todos bem-vindos e eu já vou começar com o professor. Seja bem-vindo, professor. A gente falou aí de uma pequena proposta de mudança que no final acabou ficando como era antes, mas a gente pode dizer que realmente está havendo uma reforma política? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesta casa, junto com os nobres vereadores, para esse debate democrático a respeito da reforma política. Eu acho que uma reforma política, ela vem sendo debatida amplamente por vários setores da sociedade civil já há algum tempo, né? E tem alguns setores que avançaram. Tem assim, várias instituições da sociedade civil, ONGs, como, por exemplo, Transparência Brasil, contra a corrupção no Brasil. Tem uma unidade assim, forte, assim, um número considerável de ONGs, e, notadamente, a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, que apresentaram propostas concretas. Todas essas propostas da sociedade que deveriam estar sendo debatidas amplamente na sociedade hoje, elas foram praticamente encobertas pela vontade de um presidente de uma Câmara de Deputados, né, o Eduardo Cunha, que quis apressar e levando em consideração vários interesses assim imediatos, né, da atual conjuntura que nós estamos vivendo. Eu acho assim que tem questões assim muito importantes que estão sendo deliberadas lá e que não estão devidamente amadurecidas na discussão da sociedade, ou seja, não se considera aquilo que a sociedade vem discutindo, não se considera, inclusive, né, das comissões internas da própria Câmara e do Senado, aquilo que já vinha sendo discutido, levando em conta algumas demandas da sociedade, e, de repente, vem alguém que tenta controlar a Câmara para passar uma reforma muito duvidosa, né? Eu acho assim que nós precisamos amadurecer mais. Sim. E lembrando que nós convidamos 2 vereadores que hoje representam aqui os partidos que têm a maior bancada aqui na casa, e não só na casa, os partidos de representação nacional, que hoje o PT é o partido do governo federal, o PSDB notadamente o partido de oposição ao governo federal, e a gente vai falar das implicações de tudo isso nas questões políticas. Agora, vereador Ângelo Barreto, do PT, como o senhor analisa essa votação da reforma política e qual é o posicionamento partidário de tudo isso que está acontecendo, dessas idas e vindas dos textos aí em votação na Câmara dos Deputados? Em primeiro lugar, também quero agradecer a oportunidade, Mirna, e cumprimentar todos que estão nos assistindo, o professor Pedro e o vereador Bernardelli, companheiro e colega de bancada. Acho bem o seguinte, o professor ele fez uma colocação aqui que ela já expressa um pouco, um tanto que a sociedade está esperando. Essa reforma política que está sendo colocada, ela não é uma reforma política, ela mexe em pontos que vêm, na verdade, ao encontro dos interesses de uma minoria no Congresso Nacional, e eles bem sabem que hoje a sociedade ela não se sente representada
pelos seus representantes nos poderes de um modo geral, nas três hierarquias. Esse é o meu ponto de vista, pelo que eu tenho observado. Os partidos, de um modo geral, têm apresentado algumas propostas, é claro, cada um com uma visão, com uma ideia, com um jeito de uma reforma que poderia agradar minimamente a sociedade, a população e fazer com que ela volte a se sentir representada. E essas propostas, elas na prática não foram colocadas. Você pega, por exemplo, a questão da reeleição. Eu, particularmente, sempre fui contra a reeleição. Acho que a reeleição, no sistema democrático, ela não ajuda muito. Mas o mandato de 4 anos também, eu acho que não é bom para quem é eleito presidente ou governador ou prefeito de uma cidade. Um mandato de 5 anos, sem a reeleição, seria, no meu ponto de vista, uma forma que daria condição para o prefeito, para o governador ou para o presidente da República passar para a população ou garantir para a população uma condição de uma governabilidade na cidade, pelo menos para arrumar a casa da forma como ele enxerga. Do jeito que é hoje, penso que um congresso onde você tem representantes que já fazem mais de 10 anos, mais de 10 mandatos que estão lá, uma Câmara Municipal onde tem representante que às vezes passa de 8, 9, 10 mandatos, isso também não ajuda. Acho que deveria ter um limite de mandatos de proporcional também, tá? Sei lá, 3 ou 4 no máximo, deveria ter um limite. Então, essas coisas, a sociedade, a população, ela está pedindo mudanças mais ou menos nesse rumo. Nós percebemos os movimentos que aconteceram no passado e vem acontecendo ainda no Brasil, é a demonstração de um descontentamento com o modelo político de eleição que nós temos hoje. A sociedade está passando esse recado e nós precisamos entender o recado da sociedade e da população. O Partido dos Trabalhadores tem apresentado propostas, nós somos favoráveis a uma constituinte com um único mandato, onde esses representantes pudessem fazer a reforma política, que não fosse para lá para fazer uma reforma aonde pensa na sua própria reeleição. Então, nós somos favoráveis a isso. Somos contra o financiamento privado de campanha. Somos a favor de lista fechada, acho que é o melhor, porque acho que o eleitor tem que votar no projeto partidário, não no projeto individual de cada pessoa. Quem transforma, quem faz as mudanças são os partidos políticos, não é as pessoas individualmente. E hoje o individualismo, a forma como as pessoas se colocam para a população, às vezes fica muito mais em evidência do que o partido. E, na verdade, o projeto é do partido, de mudanças e transformações de uma cidade ou de um estado ou de um país. Então, acho que são um pouco dessas propostas que a gente tem apresentado, mas elas não têm, a gente não tem conseguido fazer com que isso ganhe ressonância, tanto no Congresso Nacional quanto na sociedade. Tanto é que o Partido dos Trabalhadores está ajudando o projeto da OAB com a CNBB, que é uma proposta que se aproxima um pouco do que nós pensamos, para ver se isso vai. Mas, como o professor disse aqui, nós temos hoje um presidente do Congresso Nacional que acha que ele é o dono, ele sabe tudo e o resto tem que obedecer. Mas o futuro vai mostrar aí o que vai acontecer e a gente vai avançando aí com a participação da sociedade. Acho que a diminuição do tempo de TV e do tempo de campanha, ela não dá oportunidade para as pessoas poderem enxergar mais. Eu sou daqueles que penso naqueles que querem fazer política, participar da política. Os que não gostam, deixam eles que eles vão ser governados por quem gosta. Mas eu sou favorável que as pessoas tenham mais condição de enxergar e de poder escolher melhor os seus representantes. Tá ótimo. Então, e agora nós vamos falar com o vereador Marcos Bernardelli, já lembrando que para alterar a Constituição, os destaques e a redação final precisam ser aprovados com um voto de pelo menos 308 deputados. E, inclusive, em relação a essa questão do mandato de 4 ou 5 anos, os deputados analisaram primeiro um destaque que tinha sido do DEM, o Partido Democrata, sobre o tempo de mandato de deputados e senadores, mas ele não obteve os 308 votos necessários, e aí sim, depois, houve a votação de um destaque do PMDB, que é do partido do presidente da Câmara dos Deputados, para retirar do texto o mandato de 5 e manter
a 4. Vereador Bernardelli, como o senhor analisa todas essas manobras e se de fato, na sua opinião, a gente vai conseguir, no final de tudo isso, ter uma reforma ou não? Mirna, fica aqui os nossos agradecimentos, cumprimentar o vereador Ângelo Barreto, que nós estamos num período bom até para essa discussão. A palavra é essa, um período bom. E cumprimentar também o Pedro Lemos, um grande amigo aí de um longo período. O bom desta conversa é que eu chego há 2 anos e meio, há 3 anos, há 4 anos no PSDB. Então eu fico com uma tranquilidade mais, assim, acentuada até para poder tecer alguns comentários. O PSDB ficou no governo federal 8 anos. 8 anos. E, evidentemente, com a sua base de sustentação no Congresso, e na Câmara Federal e no Senado. O PT passou por lá, já são 12 anos também. E, lamentavelmente, tudo que se apregoava e tudo que se apregou agora, ambos, aqui não tem isenção de absolutamente nada, ambos tiveram oportunidade de fazer de tudo e mais um pouquinho. E ninguém fez absolutamente nada. Então eu parto dessa premissa para dizer o seguinte: não sou favorável ao que o atual presidente da Câmara Federal fez, porque parece-nos que ele está com um pouquinho de vindita, ou seja, ele foi objeto de uma oposição pelo próprio PT, e quando ele ganha a eleição como presidente daquela Casa de Lei, ele usa e abusa do poder da presidência, conhecedor. Está dando uma demonstração, Ângelo, inequívoca, que é conhecedor das entranhas do regimento, do regulamento, de tudo que faz o ordenamento daquela casa, e como tal ele está cumprindo. Aí nós temos que até dar a mão palmatória. Ele se comprometeu em colocar em votação, seja da forma como foi, e colocou períodos. E aí vem talvez o PSDB apoiando algumas situações que ele apregoava, vem o PT tentando trazer à baila agora as discussões da própria OAB, que nós apoiamos, e essa discussão também é de muito tempo atrás da OAB, da CNBB. Eu digo que ele teve a coragem de fazer. E a olho nu se percebe que ele teve uma maioria para muitas das votações no que diz respeito às questões não só de reforma política, porque não precisamos misturar, nós temos que dividir a reforma política com o sistema eleitoral. Porque o que se fez ali foi uma lambança de tudo, colocou-se tudo dentro de uma panela e vamos que talvez lá na frente nós venhamos a encontrar um denominador comum. Penso que não era dessa maneira também, comungo aqui da mesma ideia, mas ele está cumprindo com o que se comprometeu. É isso que tem que se colocar. E a votação, nós não sabemos como é que está acontecendo, mas ela está sendo realizada. Ela vem ao desconforto de alguns, ela vem confortar a outros, mas é o presidente da casa. E, como eu disse, ele sabe muito bem como. Dá uma demonstração de um autoritarismo desnecessário, dá uma demonstração de não querer, ou melhor, querer fazer com que prevaleça a vontade própria. Então são situações que nós temos que analisar, mas ele está cumprindo aquilo que se comprometeu. Então, dentro dos itens abordados já pelo vereador Ângelo e que evidentemente serão abordados pelo nosso professor Pedro Lemos, eu tenho aqui uma série de circunstâncias que nós achávamos que deveríamos realmente discutir. O duro é que nós, quando lá estivemos, eu falo nós hoje que eu sou PSDB, nós não discutimos. Nós passamos 8 anos, o PT passou 12, e aí encontrou esse senhor, que eu não vou denominá-lo de louco, mas espero que ele só seja louco, na concepção do termo, e está fazendo aquilo que ele se comprometeu. Ou por interesse próprio, ou por interesse de alguns segmentos, mas o que se percebe é que não é com a maioria da sociedade. Isso é constatado a olho nu. Então fica aqui essa primeira análise. É claro que nós, aqui no plenário da casa, já nos posicionamos a respeito de muitos desses itens, o próprio sistema eleitoral,
Tudo isso foi por água abaixo, numa discussão, numa votação que eu acompanhei de madrugada, que ela teve, acho que 4 ou 5 horas de duração, votou, acabou, perdeu. Ele simplesmente também, como não pode trazer novamente a votação, esse assunto, nós perdemos uma grande oportunidade mesmo. Neste momento, eu entendo que deveria ter tido uma união de todos os partidos. Talvez não com uma Assembleia Constituinte para isso, mas dentro de um contexto de Câmara Federal. Não foi o que aconteceu. Vai ser um amontoado de pequenos ajustes, que no fundo, na minha concepção, nós não vamos mudar nada. Nós vamos tratar de uma redução de mandato ou não, de empresário ou empresa ou a doação, tempo de mandato, nós vamos ver o período de campanha, ou seja, nós misturamos, isso eu não tenho dúvida, nós misturamos reforma política com o sistema de eleição. Certo, e aí eu faço uma pergunta a todos, já que vocês apontaram essa atuação do Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, e como fica então a situação dos parlamentares, porque apesar dele ter essa deliberação de colocar em votação ou não colocar, o fato é que as matérias que tecnicamente ou ideologicamente eles não queriam que votasse, não tiveram os 308 votos. A gente volta já já com vocês respondendo a essa questão. Até já. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a verdadeira reforma política, se ela está de fato ou não acontecendo. E aí eu deixei uma pergunta no bloco anterior, dizendo o seguinte, já que a gente falou tanto do presidente da Câmara e os outros deputados, como fica? Nós, afinal de contas, precisaríamos de 308 votos para aprovar ou não alguma coisa, alguma mudança. Professor. Eu não sei como vai ser no retorno dos deputados em agosto. Pela condição do próprio Eduardo Cunha, das últimas situações que vêm sendo apresentadas aí em relação... E se declarou agora oposição ao governo também, Sim, né? mas assim, veja bem, em que circunstâncias ele se declarou, né? Na hora que ele percebeu que o governo, ele queria que o governo... ele já era oposição, né? Ele é declaradamente, ele é antipetista, declaradamente ele nunca votou no Lula, né? Então ele já se colocava desta forma, tanto que houve uma disputa para a presidência da Câmara, tinha uma disputa em que ele não era a pessoa que a presidenta gostaria que estivesse lá, tanto que entrou a Arlindo Chinaglia como candidato da base, né? Então a base já vem rachada há muito tempo, né? E o Eduardo Cunha era uma pessoa que não poderia estar representando a base na Câmara, porque em todas as situações de votação de outras matérias, né, ele sempre criou problemas para a governabilidade. Não vamos discutir as questões da atuação da Dilma ou não, mas ele não facilitou em nada, né? Então, o fato dele se colocar como oposição, isso não foi novidade nenhuma. Mas ele se colocou como oposição de uma maneira muito enfática no momento em que ele percebeu que o governo não controlou o Ministério Público, o governo não controlou o Ministério Federal. A postura dele, mais assim, centralizadora, autoritária, para a cabeça dele, um governante teria que manter as rédeas desses outros poderes e dessas outras instituições do Estado, que não são instituições de quem está governando, são instituições da sociedade, pertencem ao Estado, né? O senhor diz isso por conta da Lava Jato? Por conta da Lava Jato, por conta muito mais pela presença dele na situação, né? Se ele não estivesse presente na situação, se ele não estivesse sendo investigado, indiciado, ou ele não foi indiciado ainda, mas assim, houve uma delação, ele não estaria atento a isso, ele não estaria com esse tipo de problema com Lava Jato, né? Mas quando ele queria que as coisas fossem de uma tal forma encaminhadas para que o nome dele não aparecesse, ele achava que o governo tinha que controlar essa situação. Quando ele percebe que o nome dele vai aparecer, aí ele se coloca declaradamente na oposição, entendeu?
Sim, mas aí eu pergunto, nós temos, então, a gente está falando, claro, desse poder, desse centralizador do presidente da Câmara, mas nós tivemos vários textos aqui que não tiveram a votação de 308, ou seja, os outros deputados também estão, de certa forma, legislando em causa própria, como o senhor Tite falou, às vezes, olha, eu preciso manter o poder e se eu votar num texto que diz tal coisa, pode ser que eu caia fora. É isso. Mira, a gente tem que analisar, o professor que é o doutor em ciências políticas sabe, né, muito bem disso daí, do que eu vou dizer agora. É preciso analisar quais foram as circunstâncias que levou o presidente Eduardo Cunha na presidência do Congresso Nacional. Se você olhar o quadro no Congresso Nacional, talvez no Senado um pouco mais centralizado, mas se você pegar o quadro de representação, né, dentro do Congresso Nacional, você vai ver que pulverizou de tal forma que ninguém está conseguindo controlar essa situação dentro do Congresso Nacional. Quando o Eduardo Cunha resolveu fazer um enfrentamento com o procurador Janotti, naquele momento ele já deu um sinal para o governo que o governo tinha que segurar o cara. Quando a presidenta da República deu um sinal de que ela poderia indicar ele novamente, apoiar o nome dele novamente para continuar na Procuradoria-Geral, isso fez com que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também o presidente do Senado ficasse ainda mais complicado dentro do Congresso Nacional. Então, essas reformas que o vereador Bernardelli chama, que eu concordo plenamente com ele, uma coisa é uma reforma, outra coisa é o sistema, as duas coisas são totalmente separadas. Concordo com ele também das oportunidades que as pessoas tiveram, mas as oportunidades quando chegam, seja para A ou seja para B, precisa ver quais são as condições que elas chegaram também para continuar isso daí. Quando o Fernando Henrique propôs a reeleição para presidente da República, ele propôs num contexto. Ele propôs numa situação daquele momento de que era impossível, como o Brasil estava, de um presidente da República em 4 anos poder colocar o vagão no trilho. E ele entendia que é um posicionamento, isso não dá aqui para dizer que estava certo ou que estava errado, é uma questão política, quem concorda, quem não concorda. Eu, pelo menos, não concordava, não continuo concordando, tinha parte do meu partido que concordava, outra não concorda, mas era um momento daquele lá. Hoje, quando você fala de uma reforma política e um presidente do Senado, do Congresso Nacional, vem com propostas que claramente ela prejudica mais do que ajuda numa reforma política, ela atrapalha, inclusive, esses setores que foi dito pelo professor Pedro aqui, que é a OAB, a CNB, enfim, setores da OAB, a CNBB, setor da sociedade, que está querendo fazer uma reforma política com mais transparência, impossibilita tudo isso, porque vira uma situação de disputa política de um lado, com a imprensa participando do debate, a imprensa participando com um lado e tudo nessa situação, um presidente do Congresso Nacional que não sabe se a qualquer momento não pode ser indiciado, até ser cassado do Congresso Nacional, inclusive sendo proposto por vários partidos, não é nem só pelo PT, ou só pelo PSDB, ou só pelos democratas. De repente, vai chegar assim, um consenso ali, como aconteceu com o Severino Cavalcante. Esse cara não pode mais continuar. Então, ele tem hora que ele usurpa, ele está usurpando, muitas vezes, o papel que o Congresso Nacional deveria cumprir nesse momento difícil que o Brasil atravessa politicamente falando, entendeu? Então, e até economicamente. A economia tem vários pontos aí que dá para discutir também, mas politicamente está passando por uma situação complicada. Ou tem e o Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, na corda bamba, ele está na corda bamba hoje, não sei se os debatedores que estão aqui possam concordar ou não, mas ele está numa corda bamba hoje, o presidente do Congresso Nacional. Ele não sabe o que vai acontecer com ele em agosto. Então, essas coisas atrapalham muito uma reforma política. E, nesse aspecto, eu digo aqui com toda tranquilidade para quem está nos assistindo, pode ficar, essa reforma pontual pode ficar
ou esse sistema pontual que está sendo mudado pode ficar pior do que o que nós já temos. Pode ficar pior do que o que nós já temos. Mas, enfim, vamos falar de alguns pontos. Financiamento empresarial, que é doação privada para a campanha. Vereador Bernardelli. Eu peço autorização da jornalista porque, só para voltar um pouquinho nesse gancho, eu quero crer, e o período temporal aí é muito fácil de ser detectado. Quando o presidente, quando me posiciono a respeito do presidente da Câmara Federal, eu digo que ele vem cumprindo com aquilo que se comprometeu. Ele se coloca a oposição declarada. Não enganou ninguém, está certo. Ele se coloca em oposição declarada ao governo, porque o nome dele aparece numa delação premiada há 10, 12 dias atrás. Então, a partir de agora, ele vem com vingança, com vindita, seja lá o nome que queira se dar. Porque ele já colocou para votar a CPI, para em andamento, ele conseguiu arquivar 3 ou 4 CPIs que estavam lá na fila, vem a CPI do BNDES, vem a CPI dos fundos de pensão, ou seja, ele está fazendo como uma maneira de retalhar. A questão política, não. As discussões políticas, ele se comprometeu em fazer. Não havia a denúncia, havia uma menção de uma forma que um delator já tinha sido ouvido 4 vezes, não tinha colocado o nome dele, aí há uma audiência onde supõe-se que esse delator foi pressionado porque tinha provas outras que ele não estava mantendo a versão de que comprometeria Eduardo Cunha. Então é uma discussão jurídica que nós vamos ter por um bom tempo. E advogado que eu sou, vai demorar por muito tempo a discussão jurídica. Tá. Mas o Eduardo tomou um posicionamento, o Eduardo Cunha, o deputado, presidente da Câmara, tomou um posicionamento com relação à reforma política e às modificações eleitorais, não em face da denunciação que ele recebeu. A denúncia, a delação, ele tomou outras medidas. Eu digo aqui que ele levou à frente aqui, tanto é que perdeu no voto algumas coisas que ele bancou. Dava para se perceber... Por exemplo? O voto distrital foi uma questão assim muito às claras. Outro exemplo, se eu não me falha a memória, a votação da reeleição. Diz que o período de mandato, que ele teve que voltar, foi para 5 anos, agora voltou para 4. Sim. Então são situações que precedem o conhecimento público da vinculação dele ou não com a delação feita por aquele senhor lá de uma das empresas. Então, só para deixar isso mais ou menos ressaltado, uma das cláusulas que eu acho que aqui eu quero, depois nós vamos entrar no financiamento de campanha, mas que o Ângelo disse muito bem, não se discutiu. A renovação que a gente apregou, eu sou contra, por princípio, contra a reeleição, principalmente em cargo executivo. Não tenho nem a menor preocupação a esse respeito, mas você talvez não tenha uma definição, porque era para 5, agora voltou para 4, queriam fazer a comunhão das eleições, ou seja, uma agenda para daqui 2022 ou 2020, tudo isso foi por terra, tudo isso acabou, aquela perspectiva que se tinha. Hoje a discussão ficou em alguns detalhes muito singelos. Para se fazer uma campanha... O voto facultativo também. O voto facultativo, a obrigatoriedade. Mas eu tenho aqui o tempo de campanha. Olha bem, para quem está no mandato e está com um mandato razoável, 45 dias é o melhor dos mundos. Sim. Porque nós estamos aqui na Câmara, nós estamos fazendo política todo santo dia e todo santo horário. Agora, aquele pretendente que vier a disputar uma eleição, a hora que ele for começar a fazer a campanha, nem o santinho dele ficou pronto. Então, é lógico. São 45 dias, Pelo isso, menos né? a proposta é essa, está aprovada. Sim. Mas nós vamos economizar. Nós estamos, quando eu falo nós, é que nós temos os legisladores da Câmara Federal que assim decidiram. Litigaram em causa própria. Por quê? Como é que em 45 dias você vai se fazer conhecido e percorrer o que você tem que percorrer? Eu dou um dos itens. Posso voltar aqui no financiamento de campanha, financiamento que vai ser o privado ou o público. Nós tínhamos, o PSDB defendia uma ideia com o voto distrital misto que foi defendido nesse contexto todo, mas a reforma política não aconteceu e algumas posturas eleitorais eu acho que vieram em causa própria. A respeito também, falando em tempo de campanha, o horário, o tempo de TV também, o senhor acha que agora ficou injusto?
Tá aqui, ó, tempo de propaganda na TV, reduziu de 45 para 35 dias. Aí você divide esses dias entre o executivo e o legislativo. Então você vai ter, no mínimo, de 35 dias, a metade disso, quando dá? 17 dias para os nossos vereadores e 17 dias para o executivo. Quem que vai tomar conhecimento de alguma coisa? Principalmente o vereador. Vamos pensar em Campinas. Nós tivemos, na última, mais de 800, 900 candidatos, uma média? Não, 800 e pouco. 800 e pouco, foi. 800 e pouco, é. Então, quer dizer, Não vai imagine dar todo... tempo. Não dá tempo. Você vai aparecer uma vez na televisão. Quer dizer... Mas o senhor acha que... Até eu, nos bastidores, cheguei a falar isso com o vereador Ângelo. O senhor acha que hoje as pessoas param para assistir o horário eleitoral? Então, Mirna, mas aí é que tá o que nós, agentes políticos, temos que pensar, não é naqueles que não querem parar para assistir. É naqueles que querem saber. Também, né? Então, não dá o exemplo, é que nem a gente pegar aqui, fazer um acordo e transferir a sessão para as 3 horas da tarde sob o argumento de que as pessoas não vêm no plenário. Nós não podemos usar esse argumento. Sim. Pelo contrário, nós temos que dar toda a oportunidade das pessoas terem a condição de participar dos debates políticos. Quer dizer, sair do trabalho, se eu quero ir até lá... vai assistir. Quem quer, vai. Agora... Quem não quer, quem não gosta, perdoe-me, será governado por quem gosta. É um problema de quem não gosta. Eu não estou preocupado com quem não gosta, estou preocupado com quem gosta. Porque essas pessoas precisam de oportunidade para ela poder escolher melhor, para poder saber na hora do voto, não quero votar em qualquer um, quero escolher melhor. Isso que tem que ser feito. E a forma antidemocrática, e quando o vereador Bernardelli fala, eu sinto que ele está expressando isso. O vereador, o presidente da Câmara, ele está levando a sério o que ele prometeu. Então, e o que ele prometeu, no meu ponto de vista, são propostas antidemocráticas. O método que ele está usando no Congresso Nacional é método antidemocrático de fazer os debates. Isso é muito ruim para a democracia, porque nós queremos várias votações mesmo assim ele perdeu várias votações. É a questão, assim, que precisa fazer um vínculo também com o momento conjuntural que nós estamos vivendo. Tá? Por que primeiro que ele ganhou uma eleição para presidente da Câmara, né, e conseguiu trazer para o lado dele um número considerável de candidatos, de deputados, tá? De deputados que, infelizmente é assim, né? Nós temos um Congresso Nacional, né, que o oportunismo político está dado, é visível, por isso que o Congresso Nacional, se você vê as pesquisas, tá? Vamos dizer assim, a popularidade dele, o resultado e a aceitação dele pela sociedade é menor que a aceitação da Dilma. Né? 5% e já caiu nas últimas pesquisas. Então, veja só como que as pessoas votam, foram as pessoas que votaram nessas pessoas que estão lá, é a própria sociedade. Então, nós temos um problema de fundo aí também na sociedade. Tá? Como é que determinados já deputados... Já dá um outro programa. Já dá outro programa. Como é que determinados deputados estão lá? Né? É porque existem dois lados. Né? O governo, ele, para poder satisfazer determinados interesses, né? Cargos. E no caso do Eduardo Cunha, ele conseguiu amarrar um número considerável de deputados fazendo promessas também. Né? Quer dizer, esse dinheiro que ele recebeu, que dizem que foi propina, não foi só para ele. Né? Ele mandou dinheiro também para outros candidatos lá. Tá? E ele fez uma série de promessas, de benefícios para esses deputados. Coisas assim... Aqui, olha, dá dor no estômago quando você fala, bom, é porque ele prometeu a construir um shopping lá dentro, as pessoas vão ter um shopping lá dentro, vai ter hidromassagem. Então vai ter hidromassagem. Tem deputado que está lá para benefícios, pura e simplesmente. Ter uma boa vida, receber bem, né? Conseguir um cargo, né? Então ele conseguiu amarrar e depois ele controlou esses deputados com um jeito autoritário dele, né, de ameaças. Né? Olha, você está aqui, você está ali, eu te coloquei nesse lugar, se você não votar comigo vai acontecer isso. E colocava toda a sua assessoria, coloca toda a assessoria telefonando por esses deputados e fazendo ameaças, porque todos estão lá dentro do mesmo barco. Ou seja, até pensando nas coisas que nós estamos discutindo, parece que a reforma política ficou em segundo plano. Mas daqui a pouco vocês vão falar sobre isso. Como é que você vai discutir uma reforma política nesse ambiente? Tá certo, então nós vamos falar já sobre isso. Questão de ordem, volta daqui a pouco.
Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a reforma política. E apesar do contexto da gente falar que lá no Congresso ela está ficando para um segundo plano, vamos tentar aí nos ater a essa questão, porque nós não falamos ainda de fidelidade partidária, da questão do financiamento, se vai ser público, se vai ser privado. Inclusive, essa parte do texto ficou agora para agosto. Professor, o senhor acha que ainda isso vai acabar ficando do mesmo jeito que estava antes ou não? Não dá para prever, né? Eu acho assim que não dá para prever nada, sabe? Então está uma situação bastante complicada. Eu acho assim que a questão do financiamento, do jeito que está, não pode ser. Tá? O financiamento privado, porque é aí que eu falei, vamos discutir o pano de fundo, né? Por mais que quem está governando, isso não é só no governo federal, não. É nos municípios, é no estado. Tá? As pessoas recebem financiamento privado para campanhas. Isso compromete o presidente da República, compromete governador, compromete vereador, compromete deputado. Você viu o que aconteceu em alguns municípios aqui da região, né? Cidades assim, dos prefeitos tiveram problemas e foram cassados, né? Por uma série de motivos. Então, existe uma polêmica muito grande, né? Existe, é claro, uma discussão sobre financiamento público. E isso precisa ser melhor esclarecido para a sociedade, né? Porque a sociedade, ela, mesmo que você seja contra, mas isso precisa ficar esclarecido. Porque as pessoas falam, bom, vão tirar dinheiro do meu bolso de novo para os políticos. Isso é a ideia que a gente tem quando fala em financiamento público. Vai tirar mais dinheiro para ainda... Justamente, mas, enfim, que seja público ou que seja assim um fundo onde as empresas que se interessam em contribuir com o processo eleitoral, elas depositam nesse fundo e elas ganham, por exemplo, uma oportunidade de participarem das licitações, né? Alguma coisa tem várias discussões em vários debates que ocorreram aí pela sociedade civil, pela CNBB, pela OAB, pelas ONGs, existem várias discussões. Mas do jeito que está, não dá mais, porque o que ganha eleição é o poder econômico. Aqueles deputados que têm mais capacidade de arrecadar, né, eles sobressaem em detrimento dos outros. É só ver aí você chega na televisão, no horário da TV. É aqueles que têm mais poder econômico e que aparecem mais. Os outros têm maior tempo, os outros aparecem picadinho. Você diminuiu o tempo da TV? Não, você precisa melhorar a qualidade da apresentação, né? Se fosse uma apresentação de partidos, de programas de partidos, não de pessoas individualmente, os eleitores poderiam ser mais educados sobre a eficiência da política, inclusive passando por essas discussões de financiamento, né? Por que não, eu sou contra o financiamento privado do jeito que ele está. Não sou contra que empresas participem desse processo, e pessoas, mas não empresas, assim, mas pessoas. Caminho outro. De outra maneira. De outra maneira, porque isso é a origem de toda a corrupção no Brasil. Porque você não tem, sabe, não vamos dizer de toda, mas de boa parte da forma de como as pessoas governam, porque elas acabam legislando em causa de grupos que ajudou a pessoa a ganhar uma eleição. Eu acho, Mirna, olha, a gente tem que aproveitar esse momento que é importante para tentar passar para a sociedade e para ver se a sociedade nos entende quando a gente fala na questão do financiamento de campanha. O professor coloca uma coisa muito importante, porque não dá para você pegar e falar o seguinte, olha, as empresas não queremos, porque também é antidemocrático, porque eles vivem no país, eles estão produzindo, eles têm o direito também de dar a opinião deles, de participar de alguma coisa. Mas a forma de participar é que está totalmente errada. Aí a população chega para a gente e diz o seguinte, olha, imagina que vocês vão querer criar mais um imposto para eu sustentar a campanha de vocês. Ela não sabe que o que ela está pagando é muito mais do que um imposto se for criado para fazer a campanha com dinheiro público de campanha. Você pega hoje
Todas as empresas, todas praticamente, todas as grandes empresas, pequenininha talvez não tenha espaço, porque por isso não participaram. Mas as grandes empresas fizeram e participaram da campanha dos maiores partidos que disputaram as eleições. Pega as empresas que estão na Petrobras, empresas que estão no metrô, empresas que estão em outros cantos, elas juntas financiaram mais de 56% da campanha, tanto do PT quanto do PSDB. Esse dinheiro não é público? Esse dinheiro que foi para aquela empresa não é público? É um dinheiro público. Esse dinheiro de corrupção não é um dinheiro público? É um dinheiro público. Será que não é muito mais do que uma taxa que eu poderia estar pagando para que o Bernardelli, quando saísse candidato, pudesse fazer a campanha dele? Para que o professor, quando saísse candidato, pudesse fazer a campanha dele, ou você? Será que não está sendo muito mais? Essa discussão que a gente tem que fazer com a sociedade, o que de fato ela quer. O que de fato tem que ser feito. Porque senão, nós vamos continuar com o sistema do jeito que está hoje. Todos os candidatos, depois de eleito, vão ter problemas durante os seus 4 anos de mandato. Um porque participa, outros porque às vezes é denunciado, porque basta um político, basta um chegar e falar, ó, fulano e fulano participou tão bem, que ele vai demorar 4 anos para explicar e para justificar que ele não participou. Meu pai dizia uma coisa e ele tinha razão. Meu filho, não, é uma pena que eu tenha que dar esse exemplo aqui, é uma pena, mas ninguém consegue entrar num chiqueiro e não sair com pelo menos as solas do pé sujas. Ninguém consegue. É uma pena ter que dar esse exemplo. Meu pai é analfabeto, meu pai não participava de nada disso. É uma pena eu ter que dar esse exemplo hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? Em qualquer Câmara Municipal, em qualquer Legislativo, se pegar alguém e esse alguém disser todos participavam, até todos dizer que não participavam, está enrolado. E a população fica o quê? De fora assistindo os espetáculos da imprensa, porque a imprensa gosta de fazer espetáculo também, fazendo os espetáculos que ela faz, tomando as posições políticas que elas tomam, e a gente sofrendo, sendo chamado pela população de isso, daquilo, de ladrão, não sei o quê, quando na verdade a gente sabe que é uma minoria que, como todos os segmentos têm, é uma minoria que faz esse tipo de coisa e sobra para todo mundo. Então está na hora de todos os partidos deixar um pouco de lado, né, algumas vaidades e discutir direto com a população o que de fato nós queremos. É o financiamento público de campanha, de que forma ele vem? É a participação das empresas privadas, de que forma ela participa? Como ela pode participar? Com toda a transparência possível. Porque na hora que eu sou prefeito de uma cidade, ou professor, ou Bernardelli, qualquer empresa que participar de uma licitação, ninguém vai lá fora e dizer o seguinte, olha, se ela ganhar é porque vai sustentar a campanha do Bernardelli. Se ela ganhar é porque vai pagar a campanha do Ângelo Barreto. Se ela ganhar é porque vai pagar a campanha do professor. Isso acaba, gente. Enquanto tiver isso, nós vamos ter pessoas boas, que não vão ter mais vontade de disputar a eleição do jeito que vai indo, porque vira uma situação na família, principalmente. Minha filha me cobra. Eu tenho uma filha, ela me cobra de pai, esse negócio vai continuar, pai? Olha o que ficam falando do senhor. E a gente não... Isso é muito duro, cara. Isso é muito difícil, é muito triste isso daí. Então nós temos que resolver esse problema de uma vez por todas. Quando eu peguei a prestação de contas dos partidos, todos os partidos, e vi as empresas que participaram, eu fico com dó da população. O quanto nós podemos estar enganando a população ao invés de aproveitar um momento como esse para quem está nos assistindo e tentar deixar mais claro, né, um pouco do que a gente pensa, do que todos nós pensamos para o futuro da política nesse país nosso. Vereador, eu queria que o senhor terminasse um pouquinho desse contexto do financiamento e entrasse já na fidelidade. Então, mas o que eu gostaria de realçar e de ressaltar? É claro que este momento que já está perdurando 18 meses, que quando foi o início dessas investigações, eles deram conta de um monte de atividades praticadas por vários partidos, não foi só o PT, não foi o PSDB, não foi o PMDB, foram todos, de forma equivocadas. Estamos agora tratando um assunto muito específico, que é o caso do Petrolão, teve o Mensalão, teve as denúncias do metrô em São Paulo. 33 essas pessoas que estão se utilizando desses meios para se enriquecerem, eles têm que ir preso mesmo. Tem que responder o processo criminal, processo civil e acabou. Seja ele presidente da República, ex-presidente, deputado, senador, presidente de partido, seja o que for. É que a população que nos ouve tem que saber que nós já financiamos uma parte deste programa político eleitoral.
O fundo de participação, se não me falha a memória, o fundo de participação já é um dinheiro público que vem para os partidos. Ele é proporcional à doação pelo número de deputados federais eleitos. Se não me falha a memória, era 280 milhões de reais e foi para quase 900 milhões de reais. Todos os deputados votaram a favor, sem exceção. Então, quando eu digo assim, olha, vai do A a Z, estão litigando em causa própria. Ah, mas o seu partido faz parte lá também. Mas qual é a justificativa se o fundo de participação na eleição passada foi suficiente para todos os partidos caminharem, fazerem os seus programas televisivos, porque ali é só feitura, porque também se paga a utilização dos meios de comunicação, é dinheiro público. Então, esta maneira... Então, quando se fala até só um adendo, propaganda eleitoral gratuita, não é gratuita não, né? Não é nada, é evidente que não é gratuita. O povo também está pagando. Então, essa parceria pública-privada para a eleição, ela tem que ser específica. No meu entender, nós já discutimos isso na OAB quando eu era conselheiro, eu acho que quem tem que administrar essa verba é a Justiça Eleitoral. Faz-se um fundo, põe todo mundo que quer doar em cada estado, faz essa doação ali, ou na federação mesmo. Eu sei lá qual vai ser o sistema. Sei lá qual vai ser o sistema. Mas nós daríamos para o judiciário, porque acabou a eleição, acabou o dinheiro. Acabou de manusear, tem que prestar conta, tem que receber depois a prestação. Vamos dar um fim nessa conversa. Não ficaria nem financiamento público de campanha, ficaria um fundo de campanha eleitoral, que a Justiça Eleitoral iria administrar nesse país. Você resolve a situação e venha de quem for. Quem quer doar para a campanha? Ah, não vai ser para o Bernardo. Foi o que o vereador Anjo falou. Se você pegar a prestação de contas, a OS que doou para o PT doou para o PSDB. Estou aqui figurativamente falando, mas todas doaram. O que existe hoje é que existe uma denúncia que para o PT a doação foi em virtude de um acordo. Vai se apurar. Vai se apurar. Ah, aqui no PSDB foi feita uma doação. Vai se apurar. Mas aqueles que fizeram malversação têm que ser responsabilizados. Eu puxo aqui para 3 itens. A cláusula de barreira. Nós discutimos e se aprovou. Se nós tivermos um deputado num partido, ele vai ter direito ao fundo de participação. O fundo de participação hoje, ele é loteado, repito aqui, de acordo com o número de deputados que você elege pela sigla. O tempo de filiação, que é uma coisa que nós estamos regredindo. A filiação partidária, entrando no seu item aqui de abordagem, nós temos 1 ano antes de cada pleito, que é essa janela de 12 meses. Estão reduzindo para 6 meses, ou seja, eu poderei mudar de partido até março do ano que vem, no ano da eleição. E parece-me que vai ter uma janela de 30 dias para a infelicidade é danada, né? A infidelidade partidária reinar para tudo quanto é canto. Ou seja, ao invés de nós crescermos em um posicionamento firme, mostrar que a coisa é séria, pelo que foi aprovado aqui, é um arremedo de legislação, de modificação eleitoral e que de reforma política mesmo, na minha visão, foram poucas as situações. Eu só queria fazer uma observação, Mirna, no que o Bernardelli falou, apenas uma observação, que assim, se a gente não tomar o cuidado, nós podemos também ter influência de poderes entre poderes. Eu acho até que um acompanhamento da justiça eleitoral, um acompanhamento já no fundo partidário seria cabível, mas um gerenciamento no fundo partidário pode haver aí uma intervenção entre os poderes, um poder no outro. A premissa, então, viu, Ângela, é só porque a justiça eleitoral hoje é que diz o que você pode fazer ou não com as doações. A prestação de conta é ela que examina. Então, se você tiver... Mas aí, vereador, veja o que está acontecendo hoje, Mirna. Está acontecendo hoje com o Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público tem a coragem de querer dizer com quantos comissionados um governo tem que trabalhar. Qual é a base que o Ministério Público tem de falar esse tipo de coisa? Mas eu quero te corrigir. Então, ele pode falar, ele pode pedir, ele pode requerer, mas ele não decide. Tudo bem, mas quem decide é o judiciário, porque eu, como advogado, peço, requeiro, pleiteio. Não vai decidir porque a Constituição assim não permite. Então, ele quer. Entre querer e poder, a distância é muito grande. Quem decide o que ele requer e o que ele pede é o judiciário. Aí sim. E tem o legislativo também, né? Sim, mas nas questões de requerimento judicial lá no judiciário. Lá no judiciário. O promotor não faz nada sem que o judiciário passe ali uma anuência, uma concordância, um deferimento. Então, nós temos que tomar cuidado até na... Ele pode requerer, é um direito que ele tem. Aliás, ele é o fiscal. Ele é fiscal também. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu tenho uma pergunta, mas peço para o senhor, professor, responder em 30 segundos, se for possível. Sim. Nós temos ainda mais essa votação na Câmara Federal.
E depois, o Senado pode modificar tudo ou não? Olha, volta para o Senado. O Senado assim ele está mais ponderado. O Senado ele está propondo assim audiências públicas para discutir determinados temas, porque eles perceberam que lá na Câmara algumas questões ficaram realmente muito problemáticas, né? Ele pode mexer sim. Agora, só que tudo que o Senado mexe volta para ser votado na Câmara, né? E a Câmara ela pode estar aceitando aquilo que foi modificado pelo Senado ou não. Mas aí é preciso ter um jogo político, um jogo de cintura muito forte. É muito difícil, assim, quando o presidente do Senado ele toma uma postura, normalmente ele faz um arranjo junto com o presidente da Câmara, né? Mas nós não sabemos o que pode acontecer por conta da atual situação do presidente da Câmara. Então nós vamos observar o que vai acontecer. Vamos aguardar. Não, mas eu quero um adendo aí, porque a situação hoje é do Eduardo Cunha, hoje. Daqui a 10 dias... Pode ser do Renan. Do Renan. Porque também o Renan foi apoiado pelo governo para ser o presidente do Senado Federal. Vai ser, ou nós teremos aqui muitos temas, estaremos contaminados em tudo quanto é lugar, lamentavelmente, pelo que se avizinha. Vamos aguardar, então, os acontecimentos assim que o Congresso Nacional voltar ao trabalho. O Questão de Ordem fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara. Perdeu o nosso programa? Você pode acompanhá-lo no nosso canal no YouTube. Até mais!